A demência por doença de Parkinson, ela é uma demência que aparece em fases avançadas do Parkinson. O paciente tem algumas características um pouco diferentes do Alzheimer. Ele tem muita alucinação, vê as coisas, vê bicho, vê pessoas, vultos, tem muito transtorno do sono REM, se debate, tem pernas inquietas antes de dormir. Então ele tem algumas características que são mais assim, da demência por Parkinson. É aquela demência que dá em fases avançadas da doença de Parkinson. E muitas vezes o paciente ainda está com um comprometimento cognitivo leve e ele tem a memória ainda preservada. Ou seja, na doença de Parkinson ele vem perder a memória já em fase avançada. No começo ele não consegue andar, fica travado, mas a memória é preservada. Em fase avançada ele pode evoluir sim com a demência. E a memória vai se perdendo de trás para frente. Ele vai esquecendo, o paciente vai esquecendo o que aconteceu agora há pouco, depois ele esquece o que aconteceu há alguns meses, e a memória mais antiga, ela fica reforçada. É a que realmente são as últimas a se perder. Conhecer as pessoas dentro de casa, as pessoas próximas, desconhecer ela mesma, né? Ela desaprende atividades básicas como se alimentar, tomar banho. Então, na demência por doença de Parkinson, no início, quando o paciente nem demência tem só um déficit cognitivo, dá a impressão que ele só tem alucinações, ele só tem ainda transtorno do sono, dá a impressão que o paciente tem a memória preservada, mas ele já está com a memória de curta duração, de curto prazo comprometida, e à medida que a doença progride, as outras memórias vão sendo perdidas também. A questão de falta assim, de juízo é muito relacionada com os delírios, né, que é comum na doença do Parkinson. O paciente tem delírios, alucinações, como eu falei, e aí como, surtou, ele está tendo visões, saindo da casinha, perdeu o juízo. São assim sinônimos, né, de alucinações. Mas necessariamente quem tem Parkinson vai ter Alzheimer ou vice-versa? Não. Na verdade, o que tem é uma demência por doença de Parkinson. As duas doenças, elas são doenças neurodegenerativas, elas são por morte, perda de neurônios no cérebro. Uma atua na área da cognição, principalmente na área de memória, linguagem, capacidade de planejar, de executar algumas coisas. E a outra, o Parkinson, ele atua na parte física, motora, capacidade de se movimentar. Você fica rígido, lento, tremendo. À medida que a doença avança, tanto o Alzheimer o paciente vai ficando com comprometimento motor, como o Parkinson vai fazendo o comprometimento cognitivo. Então, não é que quem tem Parkinson vai ter Alzheimer, vai ter uma demência. Agora sim, não é uma demência de Alzheimer, é uma demência por Parkinson. Agora os sintomas são um pouco diferentes, mas finda sendo o mesmo cuidado, até mesmo os medicamentos que a gente utiliza são parecidos. Então o paciente que tem Parkinson, ele pode ter sim demência em fases avançadas, e o paciente que tem Alzheimer, em fases mais avançadas, ele vai perdendo essa parte motora de movimento, essa parte física, em demências bem avançadas. Então são duas doenças que eu sempre digo, são doenças nos neurônios, no cérebro, mas que comprometem o indivíduo todo, que comprometem a família, que comprometem a sociedade. Toda uma complexidade de sintomas em vários outros órgãos. A gente falou aqui de memória, a gente falou a semana passada de alteração no intestino, altera a pele, altera mastigação, deglutição. Então são doenças eminentemente cerebrais, mas que têm um comprometimento num todo bem importante.